ser na tua vida, não é na vida dela. Deus tinha feito promessa para o povo de Israel. E por que Moisés morreu e não chegou a entrar na terra? Porque a promessa era para o povo. Moisés só era o condutor de levar o povo até a porta do milagre. Não entendeu não? Toque alguém e diga assim: ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para você. Pode dizer para ele, diga: a promessa vai acontecer. Entenda isso. Qual era a promessa de Deus para Davi? Reinar. Então a promessa não era para o pai Jessé nem para os seus irmãos. Seus irmãos ficaram tudo esperando alguém, como disse, ser escolhido para a promessa. Até o seu pai se enganou, Jessé. Mas a promessa era para quem? Para Davi. Não era para os irmãos dele. Não entendeu não? Aleluia. A promessa que Deus tem para você, querido, é para você. Não é para os teus parentes. Não é para os teus irmãos de sangue. Não, é para você. Quer ver? Eu tenho irmãos aqui, querido, que tem 5, 6 irmãos. E eles estão bem financeiros. Tem um aqui que tem acho que 7, 8 lojas aí. Trabalha bem, ganha, é próspero. Os outros seus irmãos trabalham para ele. E ele diz que todo dia os irmãos dizem assim: mas por que você venceu na vida e nós estamos trabalhando para você? Eu disse para ele: é melhor vocês tirar ele, se eu sério te falar, que isso é inveja. Não lembra não? Não lembra não, é? Dos irmãos de José, não? Tinha inveja porque José prosperava e eles não prosperavam. Tinha inveja porque José sonhava e eles não sonhavam. Tinha inveja porque tudo dava certo na vida de José e na vida deles não dava. Para você ver inveja, entendeu? Qualquer pessoa que você coloca para trabalhar com você, querido, ele começa a te interrogar porque você está vencendo na vida e ela não, manda embora, que vai atrair coisa ruim para a tua vida. Estou te falando, rapaz. Entenda isso aí. Porque a inveja, ela não escolhe parentesco. O diabo, ele não escolhe parentesco em quem vai tocar e quem não vai tocar. O diabo, ele não escolhe. Lembra de Caim e Abel, não? Um irmão mata o outro. O diabo poderia ter escolhido um vizinho. Por que escolheu o próprio irmão? Porque o diabo não escolhe quando ele quer usar ninguém. Deu brecha, ele entrou. O diabo, ele é astúcio. E entenda isso aí. E nós temos vivido isso nos dias de hoje. De pessoas invejosas. Pessoas invejosas, pessoas negativas, pessoas que não conseguem chegar onde você chega, pessoas que quando vê Deus te abençoar, cria nele uma inveja, cria nele, como diz, querido, uma ira. Hoje uma pessoa chegou para mim e disse assim para mim: hoje foi um dia bem terrível, se eu sério falar, foi um dia bem corrido, foi um dia bem cansativo, mas também bem produtivo também, que Deus nos deu vitória, graças a Deus. E uma pessoa muito perto da onde nós estamos colocando o templo novo logo, logo. E ela foi comprar, não sei o que foi prego, que foi numa loja na frente, parafuso que tem na frente ali, bem em frente. E eu estava pegando algum material para os meninos, pregar umas madeiras lá, que vai encher a laje da galeria. E aí ele: ô pastor Ezequias, eu nunca nem vi aquele moço da minha vida, nem sabia que ele era pastor. Ele tinha um jeito de crente, mas não sabia que ele pastoreava perto ali. Ô pastor Ezequias, rapaz, não perca um vídeo seu, gosto muito dos seus vídeos. Falei: obrigado, varão, Deus abençoe. Entendeu? Rapaz, vai ficar linda a igreja, hein? Já está pegando formato e tal, e começou. Entendeu? Eu sou sério em falar, hein, pastor? Sou sério em falar, entendeu? Olha, Deus é com o senhor. E eu não entendo porque eu estou 15 anos aqui na São Miguel, numa igreja, e não saio daquilo. E o senhor, como diz, já está vindo para cá. Aí eu olhei para ele e disse assim: é só parar de roubar. Falei mesmo, é um ministério grande o cara, entendeu? Eu sou pequeno à vista deles, eles são centenários, 100 anos de igreja. Eu olhei e falei: é só parar de roubar e pegar o que Deus, como diz, querido, dá para o povo entrega a Deus, querido, investir na obra de Deus que dá certo. É só parar de roubar. Que aí o senhor está me chamando lá? Eu falei assim: pensa o que o senhor quiser, entendeu? Tá bom? Não futuca a abelha quieta que está dando mel. E você vai receber um esporão. A verdade é essa. Porque aonde tem sinceridade, tem a mão de Deus. Hoje, o irmão Marcelo está ali, presbítero, faz assim com a mão. Ele esteve comigo lá, que foi resolver um probleminha. Lá ele passando lá perto, foi lá, encostou lá. Eu disse: filho, eu tenho o prazer de mostrar a vocês, fiquem em paz. Entendeu? E ele olhando, ele disse assim: pastor, é a mão de Deus. Eu falei: é a mão de Deus mesmo.
Para nós chegarmos até aqui, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Aí eu ainda falei para eles assim, tá vendo quando eu digo para os meus companheiros de altar e dos grupos, só em vocês não me arrumar problema, vocês já estão me ajudando. Não precisa do dinheiro de vocês. Só em vocês orar e não me arrumar problema, vocês já estão me ajudando. Aí ele baixou a cabeça e falou, é verdade, pastor. Então para você ver, porque tem pessoas que ela é causadoras de problema. Elas não ajudam, mas ela arruma confusão para poder atrapalhar a obra de Deus. Ela arruma confusão ali, arruma fofoquinha ali, arruma coisa assim. E isso, como diz querido, não impede de Deus trazer a bênção, mas isso atrapalha as coisas boas a acontecer com rapidez. Gente negativa. E esta madrugada eu estava orando e eu quero passar essa revelação à igreja. Hoje eu estava com meu genro, marido da Sara, o William, e eu conversando com ele, depois que ele chegou do serviço. E eu disse, William, Deus me deu uma visão esta madrugada. E eu vou passar a igreja. Deus me deu uma visão. E confesso que de 2 semanas para cá eu pensei, orei e falei com Deus, eu vou marcar uma reunião com todos os companheiros, obreiros, obreiras, todo mundo, para a gente se aperfeiçoar para a obra de Deus. Eu com a correria de muito compromisso, obra, construção, campo e muita coisa, entendeu, querido? E nessa correria louca, e não tive tempo. E essa madrugada, falando para ele, Deus me deu uma visão e eu vou passar a igreja. E nós estávamos num lugar e era um ribeiro muito grande. E esse ribeiro, eu olhava para a água dele e via os peixes andando no ribeiro. Os peixes andando. E eu olhava, aqueles peixes andando. E estavam todos os obreiros e obreiras, irmãs dos grupos, que cantam, os varão. Tinha alguns jovens também, não tinha todos, mas alguns jovens eu via. E eles estavam bebendo água. Bebendo água. Como se nós tivéssemos alguma viagem. E tinha um caminhãozinho que pegava, do lado tinha uma mata, do lado estava o ribeiro, e o caminhãozinho que seguia a estrada. E nós ali, todo mundo bebendo, e eu de pé olhando todos eles bebendo água. E de repente vinham 3 demônios. Esses 3 demônios saíam da mata, e eles eram muito altos. Muito alto, fora do normal. E eles iam, mas eles iam em formato de gente. Só que os braços deles eram compridos. E eles faziam assim. E alguns estavam despercebidos. E ele puxava para dentro da mata. E levava. E só escutava os gritos. E eu não podia fazer nada. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu dizia, obreiros, vamos guerrear. Aqueles demônios começavam como se estivesse brigando com aqueles demônios, dando um soco nas mãos dele, nos pés, eles esticavam as mãos assim, para puxar outros, e eu pedindo ajuda dos obreiros, e alguns obreiros, então diz, recuaram, e aqueles 3 demônios começaram a falar. A Bíblia diz que o pastor conhece a voz da ovelha, e a ovelha conhece a voz do pastor. E aqueles demônios começaram a falar. E todos aqueles demônios, aqueles 3 demônios que começavam a falar, dizendo, vamos pegar mais. Eles transformavam a voz. E a voz era de pessoas que já foi do ministério. Eu escutei vozes de pessoas que já foi do ministério. E eu falei, o que é isso? Despertei e fui orar. Deus disse assim, não marque reunião. Isso serve para nós todos. Não marque reunião. Só fique atento. E Deus disse, lembra de Gideão? Fique atento com quem está bebendo água do jeito certo. Deus falou isso para mim. Tem muita gente que está na beira do ribeiro, mas está despercebido. Tem muita gente que está na beira do ribeiro, querido, mas não está tendo visão, querido, de reino. E Deus disse, só preste atenção. E os despercebidos, o inferno vai tragá-los. E muitos, eu disse, esses demônios que estão imitando a voz das pessoas que saíram, ele disse, entendeu? Espírito de confusão que vai arrancar a muitos para tirar o foco da bênção da vida deles. Eu disse, Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu pego e digo assim, vem cá, vocês conhecem o pastor Ezequias? Já estou aqui praticamente, vai fazer 15 anos. Vim de outros ministérios, nunca dei trabalho. Tenho minha carta de recomendação, querido, de mudança até hoje. De meu pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa.